Substituindo aqui, ó, do primeiro, de x. Olha aqui eu escrevendo x, ó. X. Tá bem, ó. Ó, vai dizer que aqui não está escrito x. X. Está escrito x ali. Uhum. Ó, x. Aqui, ó. X. 3, o triplo de x. Mais 2 vezes a segunda componente. Opa, componente? É verdade. Igual a 9. Tá bem? Agora, pensa comigo. Esse vezes esse, 48. 3 vezes 16 dá 48. 3 vezes menos 3y menos 9y. Tudo isso dividido por 2. Por favor, tu não multiplica esse 3 por esse 2, né? Multiplicação de fração, o 3 é 3 sobre 1. É 1 vezes 2, continua 2 aqui, tá? Não dá para multiplicar o 3 por favor. Não faça uma coisa dessas. Mais 2y igual a 9. Agora, nessa expressão aqui, eu só tenho y. Ok? Vamos ver agora o que eu posso fazer. Eu tenho que tentar isolar y. Então, vamos separar esse denominador, que é duplo aqui, ó, em 2 denominadores. Comigo, ó. 48 sobre 2, menos 9y sobre 2, mais 2y é igual a 9. Tá? 48 sobre 2 é 24. Menos 9y sobre 2, mais 2. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu já tenho que juntar os y's. Né? Então, eu vou colocar um aqui, ó, debaixo desse y aqui, porque esses y's aqui eu tenho que juntar. Então, ó, menos 9y mais 2y, denominador 2. O que eu vou fazer? Eu não sei qual vai ser o sinal aqui na frente. Na verdade, eu sei. O MMC aqui entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes menos 9y dá menos 9y. 2 dividido por 1 dá 2, vezes mais 2y, mais 4y, igual a 9. Tá? Agora, esses dois aqui dá para juntar com esse mesmo denominador. Ó. 24 menos 9y mais 4y, isto dá 5, menos 5y sobre 2. É igual a 9. Agora, pensa comigo, ó. Toda essa expressão aqui que eu tenho em y, eu passo para esse lado, todo esse 9 que eu tenho aqui, passo para esse, porque eu quero isolar o y, né? Então, vai ficar 24 menos 9 é igual a 5y dividido por 2. E agora, 24 com 9, eu sei quanto é que é. Quanto é? 100 mesmo? Sei, 15. 15 é igual a 5y sobre 2. Operações inversas. 2 dividindo faz surgir um 2 multiplicando. Continuando aqui, então, ó, 2 dividindo faz surgir um 2 multiplicando do outro lado. 15 vezes 2 é igual a 5y. Já sei, já vou sair multiplicando 15 vezes 2. Calma aí, guri, segura a tua onda. Ó, 5 multiplicando faz surgir 5 dividindo. Então, tem 15 vezes 2 sobre 5 é igual ao teu y, né? Esse número 15, agora eu quero a tua participação. Como é que eu posso escrever esse número 15 sobre 5? Se tu está entendendo o que eu tenho falado, 15 sobre 5 é conhecido também como, agora é tua vez, no privado, valendo participação. 15 sobre 5 é conhecido como? Pode responder. 15 sobre 5. Também é conhecido por? Agora é tua vez. Não tem ninguém aí. Não, o João Antônio está ali que está me vendo, eu sei. Vamos lá, ó. 15 dividido por 5. Ninguém, mas... Ai. Lucas... Arthur, não estou te vendo, Keila. Igor,
Agora eu te vi, Keila. Vamos lá. Mas só um pouquinho, né? Ô, Igor. Não, vou puxar a tua orelha, Igor. Por favor. Ó. Obrigado, João Antônio. É isso aí, guri. Tu tá acompanhando? É isso. Tá? Claro, 15 sobre 5 é conhecido como 3. Muito bem, Sofia. Ótimo. É isso aí também. Gostei da participação. Pô, né? 15 sobre 5 também é conhecido por 3. Então, olha só. 15 sobre 5 também é conhecido por 3. Então, eu vou continuar o cálculo aqui. Isso aqui não é para copiar, tá? É só para tu ver que funciona. Então, 3 vezes 2 é o teu y, e 3 vezes 2 é 6, que vale o teu y. Olha, o segundo número, a segunda componente, vale 6. Quem é a primeira? Lembrando que a primeira componente é conhecida como 16 menos o triplo da segunda dividido por 2. Vamos lá, ó. A primeira componente é conhecida como 16 menos o triplo da segunda e tudo dividido por 2. Então, a primeira componente é conhecida como 16 menos o triplo da segunda dividido por 2. Então, x é igual a 16, triplo da segunda é 18, dividido por 2. 16 menos 18 menos 2, dividido por 2. A primeira componente, menos com mais, menos, 2 dividido por 2, 1. A primeira componente é menos 1. Então tá, ó, ele está dizendo isso, ó. Barbaridade. Ele está dizendo isso, triplo de menos 1. Na primeira equação ele está falando, o triplo de menos 1 mais o dobro de 6, é igual a 9. E realmente, né? O triplo de menos 1 dá menos 3, o dobro de 6 dá 12. 12 mais o menos 3 dá 9. Dá 9. E na segunda equação ele está dizendo assim, e se tu pegar o dobro do primeiro mais o triplo do segundo? Se tu pegar o dobro do primeiro é menos 2. E o triplo do segundo é 18. 18 mais o menos 2 dá 16. Certo? Daí fecha então as duas equações. Como é que eu resolvi então? Eu resolvi isolando a outra equação para vocês, certo? Esse tipo de sistema de equações, ele é melhor resolvido, eu acredito que ele seja melhor resolvido através do método da adição, certo? E porque lembra, ano passado a gente chegou até a ver assim, ó, olha, se o módulo do coeficiente, se existir um módulo do coeficiente igual a 1, né? Lembra que a gente viu um sistema, a forma geral de um sistema de equações? Ó, a forma geral de um sistema de equações eram aqueles coeficientes, ó. Só deixa eu apagar aqui para fazer tu te lembrar disso. E daí a gente falava sobre os coeficientes, né? Se os módulos dos coeficientes, se tem um módulo de coeficiente igual a 1 das incógnitas, igual a 1, módulo do coeficiente igual a 1, então o método da substituição vai ser bem tranquilo. Se não, quando tu isola uma das incógnitas, vai dar uma fração, que foi o caso aqui. Nenhum coeficiente ali, nenhum módulo de coeficiente era igual a 1, certo? Daí, quando não é igual a 1, o método da adição se torna bom. A forma geral de uma equação de um sistema de equação do primeiro grau é esse aqui, ó. Um coeficiente A que multiplica o x, mais um coeficiente B que multiplica o y. Vou deixar igual aqui. Depois, um coeficiente D que multiplica um x. C, perdão.
um coeficiente C que multiplica um x, mais um coeficiente D que multiplica o y, igual. Aqui a gente pode colocar E e F, né? Então, esse aqui seria um sistema genérico um sistema de equações do primeiro grau. Se eu falei do segundo grau, é porque no nono ano a gente está vendo sistemas de equações do segundo grau, tá? Mas é do primeiro grau. Esse aqui é o genérico de um sistema de equações do primeiro grau. E daí eu falei para vocês, ó, se nas incógnitas eu tiver módulo de coeficiente igual a 1, é bem bom de fazer, fica tranquilo resolver o sistema pelo método da substituição. Se a gente não encontrar nenhum módulo de coeficiente igual a 1, daí a gente utiliza o método da adição, que é o próximo passo que a gente vai ver aqui. Voltando ali, deixa eu ver. Tá. Nesse exercício que nós resolvemos, o que era? 3x mais 2y igual a 9, 2x mais 3y é igual a 16. Olha só, compara aqui, ó, que o coeficiente A vale 3, o coeficiente B vale 2, o coeficiente C vale 2 e o coeficiente D vale 3. E e F, respectivamente, 9 e 16. O módulo do coeficiente de x na primeira equação, que é o A, tá? Não é 1. O módulo do coeficiente na primeira equação, da segunda componente, não é 1. Aqui o coeficiente não é 1, nem o módulo do coeficiente é igual a 1 aqui na segunda componente, segunda equação. Agora, se eu tivesse algo do tipo aqui, ó, menos x mais 2y igual a 9, 2x mais 3y igual a 16. Olha, módulo aqui não é 1, módulo aqui não é 1, módulo aqui não é 1. Mas aqui o módulo, o coeficiente é menos 1 e o módulo é 1, certo? Aqui fica bom para isolar, é só passar esse menos x para aquele lado de lá e o 9 para esse lado de cá, e eu tenho uma expressão para x, olha só, para resolver esse sistema. X, vamos botar o x para o lado de lá, tá? E o 9 para o lado de cá. 2y menos 9 e o x passa para o lado de lá positivo. Tem uma expressão que não é uma fração, né? 2y menos 9. Tá? O fato do coeficiente não ser igual o fato do módulo do coeficiente não ser igual a 1, quando tu isolar a variável, né? Tu tentar isolar a variável, tu vai ter uma expressão que é uma fração, e às vezes substituir uma fração é chato, mas dá para resolver, entendeu? Só que assim fica mais fácil de resolver, né? Então, nesse último exemplo que nós resolvemos ali, que o livro tem a resolução, um módulo dos coeficientes das incógnitas, nenhum vale igual a 1. Então, é mais indicado o método da adição para aquele ali. E isso a gente já tinha visto, tá? Convém fazer a verificação, já fiz a verificação, e agora o método da adição. Então, o método da adição, qual é o método da adição? O livro ele fala um pouquinho ali, ele multiplica tudo por um outro valor, não tem problema se tu fizer assim, tá? Não tem problema, mas é importante entender isso, a forma que eu vou te mostrar aqui e associar com o que o livro representa. Não tem problema, não está errado fazer da forma que o livro faz, mas também não está errado da forma que eu faço, e é importante tu entender as duas formas, tá bem? Mas entende assim, ó, o método da adição, e eu chamo o método da adição algébrica, né? Porque o método da adição, o objetivo é tu cancelar ou x ou y nas equações, ou x ou y. E para cancelar x ou y, por exemplo, para eu cancelar x, os coeficientes de x, o a e o c aqui, ó, devem ser
devem ter mesmo módulo. Tá? Então, vamos pegar o exemplo ali. Ó. O primeiro exemplo aqui. 3x mais 2y igual a 9, né? Depois 2x mais 3y é igual a 16. Tá vendo aqui, ó? 3 e 2, módulo de 3 é 3, módulo de 2 é 2. Não tem o mesmo módulo. Então, em princípio, tu não pode cancelar o x. Mas vamos ver o y. Módulo do y aqui, ó. Módulo na primeira equação é 2, módulo de y na segunda é 3. Para tu cancelar uma incógnita, as incógnitas na primeira e na segunda equação tem que ter mesmo módulo. E não tem, ó, o módulo da de cima é 2, o módulo da segunda é 3. Tá, então acabou, não fazemos mais nada. Não desiste, tá? Por quê? Olha só, tu pode multiplicar as linhas pelo número que tu quiser, certo? Desde que não seja zero, né? Se tu multiplicar uma linha toda a equação por um número, tu não vai alterar, né, a equação. Lembra que uma equação é uma balança que está equilibrada. Se tu dobrar o peso de um lado, tu vai dobrar o peso do outro lado. E o centro da tua balança é o igual aqui, certo? Então, tudo que tu fizer do lado esquerdo tem que fazer do lado direito. É obrigado a fazer do lado direito. Ok? Então, tu pode multiplicar toda uma linha por um número, certo? Tu vai multiplicar toda a linha por um número conveniente. Então, só para tu entender, ó, eu não vou resolver essa aqui já foi resolvida pelo método da substituição, mas, por exemplo, eu quero cancelar o x. Então, eu vou provocar multiplicação na primeira linha e na segunda linha, de forma que os coeficientes aqui, ó, tenham o mesmo módulo. Se eu multiplicar a primeira linha por 2, tá, e a segunda linha por 3, olha o que eu vou obter. 2 vezes 3x, 6x, mais 2 vezes 2y, 4y, e 2 vezes 9, 18. Daí tu me diz assim, faz de novo, como é que tu conseguiu? Não, olha só, é simples, né? 3 vezes 2x, 4x, mais 3 vezes 3y, 9y, e 3 vezes 16, 48. Eu errei. Ai. Que barbaridade. 3 vezes 2x, estava pensando em outra coisa. 6x, 3 vezes 3y, 9y, e 3 vezes 16 dá 48. Agora está certo, né? Confere, né? Olha, o coeficiente de x na primeira equação e o coeficiente de x na segunda equação tem o mesmo módulo. Essa é a condição que eu preciso para utilizar o método da equação. Daí tu poderia me dizer assim, ó, tá, professor, mas seguinte, aí se eu não quiser eliminar o x, eu quiser eliminar o y, eu posso? Claro que tu pode, deixa de ser bobo, menino. Olha só, tu quer que o y tenha o mesmo coeficiente na primeira e na segunda, né? O mesmo módulo do coeficiente, aqui é 2 e aqui é 3. Mas como é que tá? Mas daí tu chegou e jogou um número assim, ó, multiplicou em cima por um número. Como é que tu descobre esse número? Bom, esse número tem que ser... os módulos tem que ser um múltiplo tanto de 3 quanto de 2. E aqui, ó, se tu quer cancelar o y, tu tem que pensar num número para ser um coeficiente de y, tanto em cima quanto embaixo, que seja ao mesmo tempo um múltiplo de 2 e um múltiplo de 3. O melhor deles, tu pode multiplicar, 2 vezes 3, 6, é um múltiplo de 2 e um múltiplo de 3. Mas o melhor deles é o mínimo múltiplo comum, entre 2 e 3, que também vai ser 6. Ah, mas se eu quisesse transformar esse coeficiente 2 aqui num múltiplo de 18,
Posso? Sim, porque 18 é múltiplo de 2 e múltiplo de 3 também. Só que daí, né, tu vai ter que multiplicar por um número bem grandão. Tu vai ter que multiplicar por 9 aqui em cima e 9 e 6 aqui embaixo, para ter 18 aqui. Então, fixando, por exemplo, aqui, ó, eu pergunto, quem é o primeiro múltiplo que não é zero, né? Lembra que eu não posso multiplicar por zero. Quem é o primeiro múltiplo de 2 e de 3 que não é nulo? É o 6. Então, eu vou provocar uma multiplicação nessa linha aqui, ó, de forma que aqui tenha 6. Que número é esse? 3. Eu vou multiplicar essa linha de forma que este coeficiente fique 6. Que número é esse? 2. E aí, tu vai ter o teu sistema. 3 vezes 3, 9x. 3 vezes 2y, 6y. Não deixa eu errar. 3 vezes 9, 27. E 2 vezes 2x, agora sim, 4x. 2 vezes 3y, 6y, e 2 vezes 16 é 32. Pronto, ó, mesmo coeficiente, mesmo módulo aqui, ó. Esta é a condição necessária para eu usar o método da adição. E daí, professor, eu vi tu fazendo aqui, ó, eu vi tu calculando quando tem números, mas e quando tem letras, será que dá para fazer? Claro que dá, ó. A e C, em princípio, são coeficientes diferentes, não tem o mesmo módulo, mas eu posso multiplicar toda essa linha aqui por C e toda essa linha aqui por A, para cancelar justamente o x. Olha só, C vezes A vezes x, em ordem alfabética, ACx, mais BCy, mais C vezes o E. E agora embaixo, em ordem alfabética, ACx mais ADY igual a F. Dá para fazer com as... Mas dá para fazer com as letras. Tem a condição necessária aqui, ó, para cancelar o x, sim, ó, os coeficientes são iguais, ó, aqui é a C e aqui também é a C. Tá bem? Tá te ligando disso? Então tá, vamos resolver essa situação pelo método, a situação ali, ó, pelo método da adição. Vamos pegar o exemplo e resolver pelo método da adição. Isso aqui é só uma retomada, né? Lembra disso. Vamos ver aqui, ó, 3x mais 2y, vou escrever aqui, 3x mais 2y igual a 14. 4x menos 2y, 4x menos 2y igual a 0. Tá? E vamos ver o que quem é que ele eliminou. Bom, peguei o sistema de equações, mas existe um problema por trás dele, né? O problema é assim, ó, na página 31, tá? Por favor. Na compra de 3 mangas e 2 melões, a Adriana gastou R$14. 3 mangas e 2 melões, gastou R$14. Certo? Ao pensar sobre a compra, ela percebeu que não havia diferença entre o preço de 4 mangas e de 2 melões. Qual é o preço de cada uma das frutas? Não havia diferença entre o preço de 4 mangas e 2 melões. Era o mesmo preço, certo? Em outras palavras, ela estava dizendo isso aqui, ó. Olha, 4 vezes o valor da manga é a mesma coisa que 2 vezes o valor do melão. Era isso que ela estava dizendo. Tá, mas como isso se relaciona com essa equação aqui? Bom, pega esse 2y, 2y passa para esse lado de cá, né? Opa, eu botei y aqui, perdão, gente. Me acompanha aqui. 4 mangas igual, o preço de 4 mangas é igual ao preço de 2 melões, não tem diferença, eles são iguais. Ou, dizer isso aqui também, ó, se eu pegar o preço de 4 mangas e subtrair o preço de 2 melões, isso aqui vai restar nada. Isso aqui é outra forma de dizer
que esse valor aqui, ó, é igual a zero. A soma desses dois aqui, ou melhor, a diferença entre esses dois é zero, significa que esses dois têm o mesmo valor. 4x tem o mesmo valor de 2y, né? Porque a diferença deles deu zero, certo? Então está escrito aqui. Ela percebeu isso, né? Que 4 mangas têm o mesmo preço de 2 melões. Então tá. Aqui está o sistema. Mas vamos ver o que ele propõe ali para resolver, tá? Nesse sistema, como a incógnita y com coeficientes opostos, adicionamos membro a membro as equações e obtemos uma equação apenas com x. Qual é a questão aqui, ó? Que o sistema ele já está bonitinho, lindinho para tu resolver. Porque tu olha para o x aqui, ó, tu olha para o x e diz assim, ó, olha, não tem mesmo módulo, tá? O módulo de x na primeira é 3, o módulo de x na segunda é 4. Não tem mesmo módulo, tá? Daí tu olha para o y aqui, ó, olha, o módulo de y na primeira é 2, o módulo de y na segunda é 2. Tem mesmo módulo, condição ó, ideal para eu cancelar. Posso cancelar o y aqui. Então a equação já estava bonitinha ali, né? Ele deixou assim na bandeja para ti, ó. Tá bem? Mas é óbvio, né? Tu já entendeu que eu não vou fazer isso, né? Vai dizer. Claro que não vou fazer isso. Quando eu vejo umas coisas assim meio na bandeja, assim, para um pouquinho, vamos fazer diferente. Que isso? Vamos dar uma melhorada nisso. Já percebeu, né? Ó, pensa comigo, tem mesmo módulo e os coeficientes são opostos. Coeficiente de y na primeira é 2, coeficiente de y na segunda é menos 2. Pausa só para tu raciocinar, porque eu estou falando de duas coisas. Uma coisa é coeficiente, outra coisa é módulo do coeficiente. Tá? Coeficiente de y na primeira vale 2. Coeficiente de y na primeira vale 2. Coeficiente de y na segunda vale menos 2. Os coeficientes têm sinais contrários. Coeficiente de x na primeira vale 3. Coeficiente de x na segunda vale 4. Os coeficientes têm mesmo sinal de x, tanto na primeira quanto na segunda, os dois são positivos. Módulo dos coeficientes. Módulo de x não é de x, é do coeficiente de x, tá? Módulo do coeficiente de x na primeira, 3. Módulo do coeficiente de x na segunda, 4. Módulo do coeficiente de y na primeira, 2. Módulo do coeficiente de y na segunda, 2. Tá? Os coeficientes têm sinais diferentes, os módulos têm mesmo valor para y. Módulo tem mesmo valor. Me acompanhou? Pergunta? Tem pergunta? A gente conseguiu entender, né? Módulo é intensidade, não se preocupa com o sinal. O módulo não se preocupa com o sinal. Tá? Módulo é intensidade. E daí o que ele pensou? Olha só, o y tem sinais opostos. Pronto, posso cancelar. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar o x. Com certeza a gente vai cancelar o x. Olha só, tem mesmo módulo? O x na primeira e na segunda? Claro que não. Mas eu posso multiplicar em cima e embaixo de forma que eles tenham o mesmo módulo? Claro que sim. Então tá. Então eu quero um múltiplo comum entre 3 e 4. Escreve aí para mim, participa. Escreve aí para mim, módulo comum entre 3 e 4. Quem é o preferido? Quem vai ser o escolhido? Participa, eu quero um módulo entre 3 e 4. Múltiplo comum entre 3 e 4. É um múltiplo comum entre 3 e 4. Eu quero um número que seja múltiplo tanto de 3 quanto de 4. Escreve aí para mim.
E daí, enquanto tu tá calculando aí, vai me responder, ó, olha, a Júlia me respondeu. Júlia, pensa só. Pensa só. Esse número que tu respondeu, Júlia, tá? Esse número que tu respondeu é múltiplo desse aqui, ó. Mas verifica que não é múltiplo desse. Tá chegando perto, tá entendendo o que eu tô te perguntando. Pode ver, ó, que o número que tu colocou não é múltiplo desse aqui, ó. Do 4. Ó, o Igor chegou. Parabéns. Júlia, muito bem, Júlia. Parabéns. Keila, lembra que não pode ser por zero, tá? Zero, não é zero. Eu tinha falado no início, eu entendi o que tu tá me falando, porque zero, né? Zero é o primeiro múltiplo, mas lembra que eu não posso multiplicar por zero, tá bem? Foi uma das coisas, uma das primeiras coisas que eu falei, só que eu acabei esquecendo de falar novamente aqui. Muito bem, Keila, é isso aí, tá? Ó. Então tá, ó. A gente já percebeu, alguns colegas já responderam, ó, um múltiplo comum entre 3 e 4 é o número 12. Certo? Então, claro, fica bem fácil resolver cancelando aqui, ó, o y, mas eu quero ver o x. Por que, professor? Porque nem tudo são flores, nem tudo vai ser sempre bonitinho assim. Como a gente já viu esse conteúdo, a gente, né? Claro, e tudo isso que eu tô falando vocês já viram também, vocês viram fazendo os meus fiascos. Mas por quê? Ó, então eu vou multiplicar a linha de cima de forma que esse coeficiente aqui se transforme em 12. Vou multiplicar por 4. E esse aqui eu também quero obter 12. Então multiplico por 3. Muito bem, ó. Então tá, não deixa eu errar, por favor. 12x mais 8y mais é igual a 56, certo? Ó, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 14, 56. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 2, menos 6y. 3 vezes 0, 0. Tá bem? Agora, como eu quero cancelar o x e os coeficientes de x, tanto na primeira quanto na segunda, tem mesmo sinal, se eles têm mesmo sinal, para eu anular, eu tenho que subtrair. Né? Se eu tenho dois números que têm mesmo sinal, mesmo módulo, para eu cancelar eles, como eles são iguais, eles não são opostos. 12x e 12x são iguais, certo? Para eu anular eles, eu tenho que fazer a diferença entre eles, lembra? Como a gente fez ali, ó, 4x é igual a 2y. A diferença, 4x menos